Live das Cavernas agora com uma aula maluca, cara. Essa aula aqui vai ser um pouquinho mais longa, gente, infelizmente, mas eu vou tentar falar o menos possível sobre romantismo, realismo, beleza? Tem até uma partezinha 2 aqui do realismo que eu vou usar uma imagenzinha só, simbolismo e impressionismo e pós-impressionismo. Vou ter que falar dessas coisas todas agora. Vamos lá, então? Chegou a hora. Bom, romantismo é muito importante para que a gente entenda a linha histórica, né? Então a gente estava falando de barroco, que é uma arte sacra. Depois do barroco vem o neoclassicismo, que faz um retorno ao renascimento, né? A estética greco-romana, austera, sóbria, inclusive mais refinada, né? Filosófica, de certo modo, inclusive mais nobre, assim, né? Tem um caráter mais erudito, ok? Em oposição a isso, a gente tem o barroco, que é popularesco, né? Gosto popular, gosto da burguesia, beleza? O romantismo, que vem depois do neoclassicismo, então, volta. Barroco, né? Antes do barroco, renascimento, barroco, neoclassicismo, romantismo. O romantismo, ele tem uma volta dos ideais, vamos dizer assim, mais populares. Nesse caso aqui, né? Então, você já vê a primeira característica dele aqui. Opa, volta aqui. Primeira característica dele é o fato dele ser altamente emocional. Veja como ele tem uma ligação com o barroco, né? Mas nesse caso ele vai valorizar o sofrimento, a nostalgia, o meu passado é que era importante, porque no passado e tal, né? E, queira ou não, a tranquilidade, porque ele vai ser um dos primeiros movimentos, assim como o realismo francês, a trazer paisagens, né, sem a impressão humana, né, ou quase sem. Beleza? A gente vai notar isso então. No Brasil e em todos os lugares, o romantismo vai ser muito usado politicamente, né, deliberadamente para criar situações, né, para, vamos dizer assim, empoderar alguma noção de Estado, a criação do Estado, algum herói, né, daquele Estado, enfim, né? Então, ele faz uma oposição ao que veio antes dele, que é o neoclassicismo. Até porque o neoclassicismo estava criando as academias de belas artes, né? Com um ensino rígido, né? Padronizado, certo? O que desprezava o ensino que veio antes, que era o ensino do mestre, onde as crianças, né, iam morar com os mestres, né? A gente sabe que o ensino do mestre hoje se reduz a cursos, né, que você faz, pós-graduações, enfim, né? Mas o que ficou, na verdade, é o ensino acadêmico, são as academias, o que acabou ganhando essa batalha, né? A primeira obra que a gente vai ver, e acho que vocês viram ela no segundo ano, é uma obra romântica do Delacroix, que é um pintor francês que não está falando exatamente da Revolução Francesa. Veja, a Revolução Francesa, ela começa, né, num certo momento histórico do século XVIII, e ela tem como data importante a queda da Bastilha, que é 1789, 1789, beleza? Aqui a gente está em 1830, e ele faz o quadro no mesmo ano que acontece a Revolução Gloriosa, ou os 3 dias gloriosos. Então, esse quadro, ele retoma a Revolução Gloriosa, né? Para a gente entender um pouquinho rapidamente, lembrar desses aspectos históricos. A Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa, né? É a pequena burguesia e a alta burguesia que está dentro do parlamento e quer romper com a monarquia. Eles conseguem esse rompimento, mas logo acontece um movimento pró-monarquia, né? E um rei em específico tende a ter essa postura muito radical. E o povo, em 1830, em 3 dias, sai às ruas mesmo, faz trincheira. O próprio exército francês se volta contra o rei, né? E aqui a gente vê, né, a burguesia, é um quadro, então, altamente simbólico, né, que, digamos assim, tenta colocar
num espaço pequeno, né? Toda a simbologia, toda a referência, todo o contexto da Revolução Francesa, dos 3 dias gloriosos. Então a gente tem a burguesia, a gente tem os trabalhadores, camponeses ou não, né? A gente tem estudantes, esses carinhas atrás aqui são estudantes, a gente tem um exército, né, em prol dessa luta burguesa, e a gente tem aqui no chão pessoas mortas. O que era muito comum era você retirar a roupa de quem estava morto, né? Porque, enfim, as pessoas não tinham, né? As pessoas estavam vivendo um momento de muita pobreza na França. Agora, o principal elemento aqui é a liberdade. A liberdade é uma, vamos chamar ela de alegoria, porque a alegoria é sempre algo que é cheio de referências, que tem uma enorme referência, né? A liberdade aqui, essa mulher, ela sempre foi representada dessa forma, desde dos gregos, romanos, enfim. A liberdade representada por uma mulher disruptiva, né, que rompe estereótipos e barreiras, inclusive femininas. Então, por isso que ela sempre está, ou quase sempre está, com seios à mostra, né? É essa ruptura. Mas essa liberdade do Delacroix, ela vai mais ainda, ela vai além, né? Então ela tem os 2 seios à mostra, ela carrega uma bandeira que tem a simbologia branca da corte, desculpa, a simbologia azul da burguesia e a vermelha do proletariado, né, dos camponeses. Ela inclusive vem com um lencinho vermelho que era típico dos camponeses, dos trabalhadores, ok? Um dado importante, além da Notre Dame atrás, né, Notre Dame está aqui, é a criança, né? Esse pré-adolescente, essa criança, que carrega 2 armas, assim como a liberdade. Veja, não é como a liberdade da estátua da liberdade americana, que ilumina, né, o seu pensamento, ilumina o caminho, enfim, essa não. Essa vem com uma posição política muito forte, a bandeira, e vem com uma posição armada muito forte, né? Esse mosquete aqui. O menino, também armado, e veja, liberdade guiando o povo. Ele, né, talvez no ímpeto da juventude, talvez seja essa a reflexão, está na frente dela. Beleza? Vamos ver para onde a gente vai agora, porque tem muita coisa para falar. Vamos até aqui o nosso querido William Turner. E agora você descobre de onde vem o nome de William Turner do Piratas do Caribe, certo? Vem desse pintor inglês, que inclusive é o precursor. Muitos dizem que ele é o precursor do impressionismo, ou seja, essas pinceladas largas que ele dá, né, teria surgido, o impressionismo teria surgido na Inglaterra. Isso não é um ponto marcante, mas a gente sempre vê na história pessoas que, vamos dizer assim, não criam o movimento, mas são precursores dele, né? Aqui, o William Turner está inspirado, está romantizando, né, a industrialização inglesa. Aqui a gente tem um trem, vamos colocar de novo aqui no nosso rastro, que eu gosto dele. O trenzinho, símbolo da revolução, né, passando por uma ponte, embaixo sobre o rio Tâmisa, e aqui um aqueduto. Beleza? O que mais que a gente vai falar aqui? Ó? Tem várias coisas para citar. Tem um outro inglês aqui que é o William Blake. O William Blake faz uma ponte com a literatura, né? A literatura e esses aspectos mais demoníacos, vamos dizer assim, desse universo sagrado, né? Trazendo aí esse demônio, o grande dragão vermelho e a mulher vestida de sol, é o nome dessa tela aí. Você vai precisar lembrar da trilogia Hannibal, né, aqui nesse caso. A trilogia Hannibal são 3 filmes, ó, O Silêncio dos Inocentes, Hannibal, A Origem do Mal e Dragão Vermelho, que são filmes importantíssimos para você que curte cinema, né? Vamos ver se a gente consegue entender. Aqui, ó. Na Alemanha, né, o isolamento alemão é fantástico, né? Inclusive filosófico. Ele traz uma cena que é tipicamente romântica, né? A cena do isolamento humano perante a grandiosidade da natureza, beleza? Você vai encontrar isso aqui em vários pintores. Por exemplo, ó,
aqui uma paisagem que você pode entender que ela não tem nenhum aspecto humano, mas a gente vê aqui um templo grego, né, que é uma construção humana. Claro, até agora a gente não viu nenhuma obra, né, não sei se você reparou, mas a gente não viu nenhuma obra que não tenha paisagens, aliás, que a obra seja só a paisagem. Nessa aqui, ao que parece, a gente tem aqui, ao que parece não, né? Ela tem um templo grego, então a referência humana está implícita aqui nessa obra. Vamos já falar do romantismo no Brasil. Antes só, é importante dizer para você que a industrialização está chegando em todos os lugares, né? E nesse momento, então, a gente vê o ideal dessa revolução industrial com o nosso querido Eiffel, né? Que constrói a Torre Eiffel com o propósito de mostrar como que a construção civil podia se dar a partir de agora. O romantismo no Brasil, ele vai acontecer de uma forma deliberadamente criando um ideal de nação e símbolos nacionais, né? Aqui a gente tem a independência ou morte do Pedro Américo. A gente sabe que essa cena não foi assim, mas muita gente aprendeu na escola até a década de 80, eu fui um deles, que o Dom Pedro... eu já tinha um professor de história da Unicamp e ele já questionava isso completamente, né? Mas a gente era muito criança, não entendia, só tem a memória disso. Então, Dom Pedro está aqui, né, com a sua guarda, com a sua cavalaria real na frente dele, e a gente vê, né, o exército, a gente vê os burgueses, né? Tá certo? Ó, exército, beleza? Quem é a burguesia? Os grandes cafeicultores brasileiros, né? Aqui a cavalaria real dando todo o apoio a ele, impressionante que ele não tá no meio do povo, né? Enfim, mas essa cena teria sido na Serra de Santos, em cima de um jegue, enfim, onde ele assina, né? Tem uma parada lá, ele assina a independência do Brasil. O interessante dessa cena é que tem pouco povo mesmo sendo testemunho desse momento histórico e um cara muito importante aqui que é o Pedro Américo se colocando na cena. Isso é típico do Renascimento, né? Os pintores ainda não assinavam as próprias telas, que era um padrão da Idade Média, ninguém assinava as telas na Idade Média, a gente descobre pelo tom, né? Pela técnica de pintura do artista, e nesse caso aqui a gente vê o nosso querido Pedro Américo. Gente, tem várias telas para falar, como por exemplo a primeira missa, né? Como por exemplo a carioca dele, que ele faz uma referência a deusas gregas, né? Afrodite, Psique, tá certo? Ele tá aqui na Urca, beleza? E é essa tela que eu falei em alguns momentos de aula, que também é do Pedro Américo, Tiradentes esquartejado, sendo visto como Jesus, né? Só para fazer um parênteses aqui, essa imagem de Tiradentes não confere com o momento histórico, né? Ou seja, ele estava, por ser um prisioneiro, né? E principalmente por ser um traidor, ele estava com os cabelos cortados, com a barba cortada, né? Aqui é deliberadamente uma imposição para unir essas duas figuras, ok? Vamos agora então pro nosso querido e maravilhoso realismo, beleza? Essas são as características do realismo. A denúncia social é algo que é assim a principal característica do realismo. E justamente por ser a principal característica do realismo, esses caras não vão vender tela, vão ser os primeiros pintores que não vendem a própria obra. Por quê? Porque quem que vai comprar cortadores de pedra, por exemplo, né? A gente não vê cortadores de pedra financiados ou algum mecenas, né, da arte financiando esse tipo de arte para a igreja, para a burguesia ou para a aristocracia, né? O povo não vai comprar tela porque é supérfluo, né?
tá certo? A burguesia brasileira também não, ok? Mas isso é da burguesia brasileira, né? Você não vai comprar tela de um grande artista na sua casa, porque afinal de contas você tem que ter o seu carro, né? Sua casa maravilhosa. Arte é supérfluo e enfim. É uma crítica, ok? Então, esses caras estão dando um tiro no próprio pé, como diz o jargão, né? Ou seja, estão fazendo obras de interesse estritamente pessoal, né? Que denunciam o trabalho forçado, né? Da época. Não era forçado, escravo, mas era um trabalho de 14, 16, 17 horas por dia, com uma baixíssima remuneração. Basicamente o que a gente vê voltando hoje, né? Com essa uberização toda da nossa economia, né? A gente tem vários cortadores de pedra, não tem um só, tem vários, ele fez pelo menos 3, aqui eu trouxe 2 para você ver, mas uma coisa comum nele é que as pessoas mais velhas, né, as pessoas envelheciam muito rápido por ficar debaixo do sol, pelo trabalho ser duro, né? Elas colocavam aqui, dá uma olhadinha, né? Sempre a comidinha do cara aqui e aqui um chumaço de feno, né? Você vai ver a mesma coisa aqui e aqui você vai ver a criança. É interessante a leitura nessa obra que a gente faz sobre essa... como é que eu posso dizer aqui? Essa falta de personalismo na tela, né? Ele não faz uma tela que personaliza, né, a obra a alguém. O Gustave Colbert, ele acaba tampando o rosto, né? Ele não individualiza a obra, não é aquele menino, aquele senhor. Aqui a representação é de todos, né? Essa é uma coisa bastante interessante que a gente pode falar. Outra coisa legal para se falar sobre o nosso querido realismo é que agora vai começar muito a ideia dos pintores viajarem, né, de pintores viajantes, ou até de pintores que revelam o seu próprio estúdio, né? Tá certo? Aqui a gente tem uma típica cena realista, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu não quero mais a musa na pintura, eu quero toda a coxia, tudo que está acontecendo fora da cena, né? Assim, muito um quadro, por exemplo, de funeral, né? Era um quadro, por exemplo, que você nunca viu um quadro de funeral no Barroco, muito menos né, no Renascimento, que era muito erudito, ou no neoclassicismo, que era muito erudito, né? A gente vê isso mais no realismo. E se há uma coisa importante para falar sobre o realismo, é o início, é pela primeira vez na história, a pintura se torna pintura de paisagem mesmo. Era assim, inclusive, que eles ganhavam dinheiro, né? Você viu lá no romantismo pinturas que tinham vestígios humanos, né? A presença humana estava implícita ali. Aqui não há presença humana mesmo, né? No realismo, a presença humana está fora, inclusive em paisagens como essa, né? Que até podem ser consideradas meio estranhas, no sentido de os pintores realistas eram pintores que tinham uma lealdade à cena, né? Eles iriam pintar a cena tal qual ela é. É chamado de pintura honesta. Então, se tivesse alguma coisa jogada, uma pedra, um galho que deixa o quadro mais feio, o cara não ia tirar aquilo, né? Ele ia deixar aquilo lá. O Colbert é um cara bastante interessante porque aqui, ó, ele faz já tem nos quadros dele os primórdios do que a gente vai entender como o impressionismo. Para você ver como o impressionismo não foi a criação de uma pessoa só, né? Tá certo? O impressionismo, essas pinceladas mais largas aqui, quase com certeza ele fez isso com espátula, tá certo? Ó, olha lá, ó, espátula, né? O impressionismo é isso, essa pincelada mais larga, mais solta, feita através de manchas, beleza? Esse é o impressionismo, que a gente vai falar já já, beleza? Olha só, ok? Mas eu não posso deixar de falar de duas pessoas importantes aqui. Damier,
que é um pintor que vai fazer essa ponte com o jornalismo, com a charge, né? Com a ilustração jornalística. Então ele vai ser, vamos dizer assim, muito não só crítico, né? Lembra, a grande característica do realismo é a crítica social, mas ele vai ser também bastante irônico, tá certo? Extremamente irônico, e principalmente com a aristocracia e a burguesia, né? Aqui a gente vê uma das charges dele. Garganta, esse é o nome dessa charge. E o quadro classicão dele, que é o Vagão de Terceira Classe, né? 3 gerações de pessoas num vagão destinado à terceira classe. A gente vê aqui, então, os pobres, né? E pessoas que são pobres também, a gente nota, apesar da... Como é que chama esse chapéuzão aqui, cara? Enfim, vocês sabem o nome disso, né? Eles estão mimetizando, eles estão imitando a burguesia. Não são burgueses. A cartola, né? Obrigado. Não são burgueses, ok? Eles estão imitando a burguesia, eles estão se passando por, ok? Isso é muito importante. No Brasil, esse quadro aqui é interessantíssimo, antes de eu falar do Brasil, cara. É o Menino Jesus, loirinho, mas ele está numa cena de trabalho, né? O realismo, então, busca mostrar o trabalho, né? Eu vou passar muita coisa para falar do Brasil. No Brasil, a gente vai para Campinas, adivinha só, Campinas. Eu sou aqui de Campinas, a gente está aqui em Campinas nesse momento, e a gente tem que falar de Benedito Calixto, que é campineiro e que vai representar essa cena tranquila e calma, que também é típica do romantismo, né? Beleza? No Brasil sempre rola essa mistura de elementos, mas também a cena do trabalho, que é tipicamente realista. O Pansetti, né, que vai mostrar as lavadeiras do Abaeté, veja lá, olha só, e Barco de Pescadores. Sempre cenas do trabalho, né? Portinari com a sua técnica própria, né? Ele é um dos novos, os pintores novos, pós Semana de 22, ok? E ele faz aqui Café, uma das grandes cenas que ele pinta, né? E, claro, você não pode deixar de falar nesse quadro aqui, Caipira Picando Fumo, que tem várias versões, viu? Aqui é um estudo pro Caipira Picando Fumo, mais azulado, né? A obra final, ela é mais amarelada, eu acho que eu não tenho ela aqui. Pescando é uma cena tranquila, é uma cena romântica, mas ao mesmo tempo é uma cena do povo, né? Então quando você vê trabalho, denúncia social ou o povo, você sabe que é um quadro realista, beleza? Eu trouxe, ó, tá aqui o estudo e a obra final para você ver aí. Esse cara é fantástico, um pintor realista. Para mim, essa tela não é realista, essa tela tem características românticas, né? Porque ele tá numa cena de tranquilidade, ele não tá no trabalho, mas ao mesmo tempo é o povo, né? Então ele tem essa mistura desses 2 elementos. Eu não posso deixar de falar aqui do realismo, do realismo americano, chamado de hiperrealismo. Dá uma olhada nisso, cara. Isso tudo é pintura, beleza? Tudo é pintura, que eu vou te mostrar agora, mas é uma pintura que, assim, tá imitando a fotografia, né? Ela quer imitar, ela quer chegar até a fotografia. Esse é um dos grandes caras, o Chick Close, é um dos grandes caras. Ele não só, né? Não sei se você está percebendo aqui nessa obra, que ele tem um aspecto aqui do foco da fotografia, né? O foco tá bem nos olhos, ok? Bem nos olhos. A gente vê póron de pele, né? Eu vou aproximar um pouquinho mais a imagem, ó. A gente vê os pórons da pessoa, cara. Então, assim, quando eu falei para você lá em outras aulas que o apogeu, né, o ápice da pintura era o barroco, é mesmo. Aí eu falei na sequência, só vai ser ultrapassado pelos hiperrealistas americanos da década de 30 até 70, né? Ele tá aqui em 1970, beleza? É um quadro feito com muita esmero e manualidade,
certo? E, cara, para que você coloque o foco no lugar certo numa pintura, você tem que ter um entendimento muito grande da fotografia em si, né? Eu consegui, inclusive, uma tela aqui, ó, uma foto, né, uma imagem, que denuncia o processo de trabalho dele. Ele faz o mesmo processo que uma impressora faz, né? Então ele trabalha com magenta, com amarelo e com azul. Né? Então você vê aqui o magenta, a colocação do amarelo e a colocação do azul e a colocação do amarelo formando a pele. Vai parte a parte, assim como o João do terceiro médio também trabalha, parte a parte. Bom, vamos direto para o simbolismo, então. As características do simbolismo estão aqui. A principal característica dela é o caráter místico, mas ela é de fato a primeira vanguarda, né? A primeira vanguarda europeia que vai trabalhar a arte com um rompimento total desses critérios pequeno-burgueses, aristocráticos, religiosos. Ele vai trazer para a gente, vamos direto aqui, ó, os símbolos subjetivos, né, a subjetividade humana. Ok? Então aqui o foco não está mais fora, não é a paisagem, não é o prédio, não é as histórias, é dentro, né? É dentro, é a subjetividade humana, é o que eu penso, é o que eu sinto sobre as coisas. Então aqui a gente tem uma cena do beijo, esse é o beijo do Gustav Klimt, uma das telas mais vistas, mais comentadas do planeta, né? Ele trabalha muito com fio, não é fio de ouro, a lâmina de ouro, né? Folha de ouro. Ele trabalha muito com folha de ouro, tá certo? No beijo não tem folha de ouro, mas no beijo a gente vê a essência do Gustav Klimt, né? Um abraço extremamente carinhoso, né? Eu quero que você veja as mãos dela e as mãos dele, né? A gente não vê muito braços, né, e tal, porque eles estão envoltos por um pano, por uma redoma, enfim, né? Até por uma aura, beleza? Que está aqui por fora. Muitos alunos do 8º ano fazem uma leitura, inclusive, de um amor à beira do precipício. Você, quem sabe agora. E ó, a gente começou a falar você quem sabe, né? Repara, então a subjetividade agora, a análise subjetiva, né? Tá começando a entrar na arte. O que eu sinto, o que eu penso sobre aquela obra era descartado. O que você sente sobre Renascimento, Barroco, Idade Média, Neoclassicismo, não importa, tipo, na época, né? Não importava, o público não tinha voz. Agora, o público mais leigo passa a ter voz. Hoje, a gente falar isso não é arte, né? Né? Enfim, a gente fala, enfim, se é arte ou não, só a história da arte vai dizer, a história vai dizer mesmo, né? Então esse é o Gustav Klimt. Uma coisa importante aqui é falar desses símbolos que ele coloca na roupa do homem, ou na parte masculina, e na parte feminina. Na parte masculina, ele trabalha com linhas retas, né? O quadrado, o retângulo, que talvez marque essa personalidade masculina como mais rígida, né? E na parte feminina, algo mais circular, né? Infinito, redondo, cíclico, né? Enfim, tentando simbolizar o masculino e o feminino. Tem várias obras dele para você ver. Essa é uma que me espanta, assim, para você ver o poder desse cara, né? Então, óbvio que eles eram grandes pintores e começaram a fazer obras que de fato são diferentes no seu resultado final, né? Olha só, você vai começar a ver obras, por exemplo, como essa daqui, ó, o Ciclope, ou o Cíclope, né? Ele está olhando uma mulher nua aqui, ó. Beleza? Obras como essa, A Melancolia, que remete um pouco ao romantismo, mas sempre tem um caráter mais místico nela, né? Parece uma Nossa Senhora, mas é melancolia, uma tristeza profunda, né? O Buda, e essa obra é uma obra bastante interessante do simbolismo, né? Que traz esse elemento etéreo da morte, né? Uma pessoa, uma mulher, né, com asas, ela veste
um pano, né, esverdeado, azulado, enfim, e ela está levando o escavador. Ele está num cemitério, né? Ele é um coveiro, a gente chama aqui no Brasil de coveiro, né? Ela está levando o coveiro para a morte, né? Ele acabou de abrir uma cova para, com certeza, algum cadáver entrar e acabou morrendo, né? A morte veio buscá-lo, né? Ele cavou a própria cova. Esse quadro é um quadro muito interessante. No simbolismo brasileiro, eu não posso deixar de falar aqui de Eliseu Visconti. E a principal obra dele, que eu acho muito importante, é A Providência Guiando Cabral. É um quadro que fala, né, da descoberta do Brasil, Cabral, né? Ele estaria no barco em alto mar, e essa figura transcendente, que seria a providência, né, providenciando uma boa chegada de Cabral ao Brasil. Beleza? Olha só, quem sabe a gente consegue fazer rapidinho. O impressionismo, ok? O impressionismo, ele tem aqui então algumas características importantes, mas vamos lá, que a gente tem que parar um pouquinho, cara. Não vai ter como, cara. Não vai. O simbolismo já era uma vanguarda, né? Ele traz a literatura, ele traz esses elementos místicos, né? Nunca na história da arte a gente via isso, a não ser Goya, alguns caras que vão trazer elementos mais místicos para dentro da produção, né? A gente vai ver deuses, lendas, seres míticos, mas o misticismo, enfim, a gente não vai ver, é a primeira vez. Então é uma vanguarda. Agora aqui a gente tem de fato o primeiro movimento moderno de arte. O modernismo começa aqui, né? Século XIX, metade do século XIX em diante, 1950 em diante, né? E assim, a gente tem que dar o crédito ao Monet, né? A gente vai ver Monet, Claude Monet, já. Mas é muito importante que a gente fale da fotografia. Para mim, o impressionismo tem na fotografia. Aqui a gente tem João Timóteo da Costa, para a gente ver o que é o impressionismo, né? Essa pincelada mais solta, né? Essa mancha que de longe, de perto é mancha, né? Chega muito perto de uma tela impressionista, você vê manchas, mas de longe você vê a pintura, você vê a pessoa, você vê o cachorrinho, você vê o barco, você vê aí que é um rio, né? Enfim. Eu volto na fotografia já, né? É importante dizer que nesse momento histórico está acontecendo, né, a Revolução Industrial. Falei já disso aqui. A Torre Eiffel, né, do Gustav Alexander Eiffel, é um monumento a como a indústria civil pode lidar agora com as suas construções. Então a gente vai começar a ver na Europa surgir bibliotecas, surgir, como é que chama isso? Uma estação de trem, tá certo? Toda feita no metal, né? E além disso, a gente tem, o que eu ia chegar, o surgimento da fotografia. A fotografia, ela é uma evolução, né? Ela tem uma evolução técnica e ela também tem uma evolução sensível, né? Mas a técnica dela era assim, cara. Essa foi a primeira fotografia, entre aspas, né, que deu certo, beleza? Olha o que ela é, olha o que ela tá retratando. Fecha comigo aqui, ó. Opa! Não pira não. Ele tá na casa dele, o Niepce, ok? Tá na casa dele, no primeiro andar da casa dele. Ele abriu as janelas, como você pode ver aqui, certo? E ele tá deixando a câmera por 8 horas. 8 horas aberta, né? Não é ligada, cara, é aberta, né? Você colocou o filme fotográfico ali, certo? Do lado oposto ao orifício de entrada da luz, tirou a proteção desse orifício, abriu o orifício, portanto, e a luz está passando. Ele deixou 8 horas ali para formar
isso. Então os caras não tinham ainda um papel fotográfico adequado, né? Eles não tinham ainda adequado também o tempo de exposição, mas logo a fotografia vira isso, né? Logo a fotografia vira isso, tá? Através do Muybridge, né? Que vai criar um canhão fotográfico. Menos de 20 anos, a fotografia já tá assim, cara, né? Fazendo várias fotografias. Aqui são câmeras, ó. Câmeras. O cara tem um fuzil fotográfico de câmeras. E por aqui passava o cavalo, beleza? Ele tocava nesses fios aqui, ó, e disparava a foto. Por quê? Porque a intenção era contradizer essa tela aqui, ó, certo? É uma postura de cavalo irreal e as pessoas queriam comprovar isso. Eu não vou me aprofundar nisso agora, beleza? Bom, já falamos bastante de fotografia. A fotografia tem uma evolução hoje fantástica, né? Aqui não são 5 carinhas aí que tá né, na neve, não, é um carinha só, beleza? E a pessoa fez várias cenas, colocou junta, né? Ou fotografou numa só mesmo, ok? Enfim, é possível fazer esse tipo de coisa na fotografia, ok? É possível. Eu tenho uma aula de foto total para mostrar isso aqui. A gente fez um pouquinho de light painting, mas esse é um light painting um pouco à luz do dia, né? Mais complexo de você fazer, beleza? Bom, a fotografia então é a grande inspiração do impressionismo, ok? Mas, se a fotografia é inspiração do impressionismo, a luz, é evidente que a luz, né, vai ser o tema desses caras, né? O impressionismo olha para a fotografia com tristeza. A fotografia traz para esse universo artístico uma profunda crise, né? Por quê? Porque ela está tirando trabalho principalmente das pessoas que faziam retrato de família. Agora, os retratos de família vão passar a ser feitos pelos fotógrafos. Então, existiu um mercado, está começando a existir um mercado fotográfico que está rompendo com a pintura realista, certo? Os realistas estão assim, perdidos nesse momento histórico, né? Daqui 100 anos, menos de 100 anos, vai ser decretado o fim da pintura, tá certo? É óbvio que isso não aconteceu. A pessoa que decreta o fim da pintura, ela só quer ibope, né? Enfim, mas é uma tese interessante, ok? Porque a fotografia está roubando o espaço dos artistas, ok? E a arte, qual o caminho que a arte assumiu? A arte assumiu o caminho da mancha. A arte assumiu a influência da fotografia, né? A fotografia, nos seus primórdios, ela era uma mancha, ela era um borrão, cara. E os pintores começaram a conhecer ela nos seus primórdios. Óbvio, a fotografia muda. A fotografia muda, né? Obviamente. Oh, meu Deus do céu. A fotografia muda, obviamente que ela passa a ser o que a gente conhece hoje, ok? Mas é importante que você entenda que os pintores estão traçando um rumo justamente pelo mercado fotográfico que está surgindo e está rompendo com a arte, está tirando emprego dos artistas, assim como a máquina de escrever tirou, assim como o Photoshop tirou, assim como a IA vem tirando, ok? Qual o caminho que os fotógrafos tomaram? O caminho da influência fotográfica nas manchas e borrões, mas também a influência da luz. E aqui, assim, não poderia ter o impressionismo, então, essa influência fotográfica, essa vanguarda moderna, né, que de perto eu vejo uma coisa e eu tenho que me afastar, né? O observador que tem que tomar uma atitude crítica, não só crítica, mas eu tenho uma outra aqui mais interessante ainda para entrar. Aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Essa que tem bastante. Ó, então a gente vê aqui, né? Se você estiver vendo no celular, nesse caso é melhor ainda. Se você está vendo essa imagem, você está conseguindo reconhecer que é uma igreja, né? É justamente a fachada da Catedral de Rouen,
na cidade de Rouen, norte da França. Inclusive lá morreu Joana d'Arc, é uma cidade meio inglesa, meio francesa, né? Monet vai até lá, fica, cara, 3 meses lá, ele aluga um apartamento lá, fica 3 meses lá, e ele pinta 40, sim, mais de 40 fachadas da mesma igreja, né? Em horários do dia diferentes. Então veja, influência da fotografia, vanguarda, eu falo um pouquinho mais de vanguarda agora, daqui a pouquinho, e a luz como tema principal, certo? Então ele vai pegar a igreja de dia, meio-dia, vai pegar a igreja ao amanhecer, nebulosa, dia de chuva, né, numa manhã. Tudo bem, gente? Isso é bastante importante você entender. Então, ó, vanguarda. A primeira vez que a gente tem uma revolução, né, uma ruptura com a arte é no impressionismo. Por quê? Porque essas pinceladas mais soltas, essas manchas que o Monet está dando, que dá nome justamente ao movimento, né, impressão, né, a impressão de pintura, a impressão de imagem, tem essa relação com o público. Ó. De longe, eu vejo a catedral, eu vejo inclusive raios de sol entrando pelas costas, né? Sei lá, por uma partezinha ali que está nas costas da catedral. Mas, quando eu dou zoom, certo? Quando eu dou zoom, eu praticamente não vejo mais, certo? Eu praticamente não vejo mais a igreja. Que área que a gente está da igreja agora, né? Qual que é a área que a gente está na igreja? Então, quando eu me aproximo de uma obra impressionista, que geralmente são obras grandes, eu estou numa distância normal dela, aqui como se eu estivesse numa distância de uma tela realista, eu não vejo a pintura. Eu vejo a pincelada. Eu vejo o artista. O pincel do artista. Eu preciso, então, ter uma atitude ativa frente à obra para me distanciar dela e aí sim ver a obra. Isso é uma coisa importante. Isso é vanguarda. Isso é o que traz esse caráter além dos borrões, né? dessa influência de algo industrial, que é a fotografia, que é a máquina fotográfica, né? Aqui, ó, o Renoir, um cara que vai, por exemplo, ficar expert nessa pintura, nessa iluminação, nessa luz do sol, através das árvores. Aqui a gente tem Degas, que vai ficar especialista na iluminação, olha a luz como que é importante, interna dos teatros. Essa luz que ilumina essa jovem aqui, essa bailarina, ela vem de baixo para cima. Nota como o nariz e o queixo e o pescoço, né, estão muito iluminados e essa parte mais profunda, onde ficam os olhos, ela está sombreada, né? No Brasil, né, essas tendências se misturam muito. Então a gente vai ver a Anita Malfatti aqui, certo? Com uma pintura que tem traços impressionistas, porque tem toda a pincelada, mas muito voltada para o fauvismo, que é o que a gente não viu ainda, né? Não vimos o fauvismo ainda, que traz as cores como elementos principais, tá certo? O pós-impressionismo, ele vai variar as técnicas, né? No caso do Serrat, ele vai trazer o pontilhismo. Toda criança já brincou de pontilhismo. O Serrat, deixa eu ver se eu tenho uma obra grande aqui, o Serrat vai trazer essa obra, olha só isso, né? Ele traz ficou até pequeno, ele traz essa nova técnica, né? Uma técnica de pontilhados. Na teoria, o Serrat seria um cara que não usaria as cores secundárias, ele só usa cores primárias. Ah, mas como eu vejo verde, como eu vejo laranja, o roxo, porque o seu olho está fazendo a mesclagem, a mistura das tintas, né? A mistura é feita no olho e não na tela. O impressionismo tem essa diferença. A mistura de cores é feita na tela, né? Você tem que só que afastar. Nesse caso aqui você não precisa se afastar, mas a mistura de cor vai ser feita a posteriori, né? No seu olho. Você vai ter o Gauguin, que vai precisar sair da Europa para trazer novas tonalidades. E você vai ter, por último, aqui Van Gogh, que vai trazer linha de contorno, vai trazer esse pontilhismo, na verdade, que para ele é
um retilismo, vamos dizer assim, né? Ele trabalha muito com esse tracejadinho, né? Que, cara, era algo muito tosco, né? A própria mancha na tela era considerado algo extremamente tosco na pintura. Você não era um bom pintor se você deixasse a pintura manchada, com marcas do pincel. O que esses caras fazem? Justamente ao contrário. Beleza, gente? Valeuzaço aí e agora fui!